Olá, olá, olá! Estamos para mais um Justiça Sem Fronteiras. O mundo está precisando de mais humanidade e justiça, mais comunicação assertiva, e por isso estamos aqui começando mais esse episódio do Justiça Sem Fronteiras. Sou Celso Gomes, jornalista e advogado, e vamos a mais uma história de hoje. Todos nós estamos em meio a notícias que mexem com nossa sensibilidade. São incêndios de grandes proporções. Não bastasse a pandemia que continua deixando a todos nós muito perplexos. Imaginem não cuidar de quem cuida e vive das florestas, como os povos indígenas. Hoje vamos conversar com um dos líderes indígenas da etnia Paité Suruí, que é Gazodá Suruí, direto da aldeia localizada nas proximidades da cidade de Cacoal, interior de Rondônia. Gazodá é o primeiro estudante indígena a concluir o mestrado pela Universidade Federal de Rondônia, UNIR, e ele está no segundo ano de doutorado. Então, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, Gazodá Suruí. Boa tarde, Celso. É uma felicidade e um prazer muito grande estar aqui com você para falar um pouco, do meu povo, da nossa realidade aqui dentro da terra indígena 7 de setembro, o território indígena onde vive meu povo Paité Suruí. A gente agradece muito por essa oportunidade, porque muitas pessoas não conhecem a realidade do povo indígena brasileiro. Verdade. Então, esse é um momento oportuno para a gente falar sobre isso, como que é o nosso dia a dia aqui dentro da aldeia, aqui dentro do nosso território, e que muitas das vezes as pessoas fora da aldeia, da cidade, dos grandes centros urbanos não conhecem. Então, eu fico muito feliz por você, convidar a gente para falar um pouco do nosso povo. Então, eu sou Gazodá Suruí, sou do povo Paité Suruí. Eu moro aqui na aldeia Paité, que é uma das 28 aldeias do território indígena 7 de setembro. Então, eu cresci aqui na aldeia. Fica em que cidade? Aqui de Rondônia? A terra indígena fica próxima ao município de Cacoal. Ah, Cacoal, interior do estado, região do café. Nós do povo Paité vivemos nesse território indígena, 7 de setembro, que é um território indígena demarcado, homologado pelo governo em 1988. Certo, desde a Constituição, né? Isso. Então, é uma área de 248 mil hectares, pegando o estado de Rondônia e Mato Grosso. Então, é nessa região que vive o povo Paité Suruí, com sua população aproximada de 1.500 pessoas. E nós, Paité, tivemos o primeiro contato com a sociedade não indígena em 1969, por meio de expedição comandada pela FUNAI, Na época, saudoso Apoena Merelli, junto com seu pai, Francisco Merelli, comandou essa expedição. Então, o nome do nosso território é Terra Indígena 7 de setembro, porque o primeiro contato aconteceu exatamente no dia 7 de setembro de 1969. Então, por isso que o nome da terra indígena hoje é Terra Indígena 7 de setembro. Ah, exatamente por conta de que foi o primeiro contato que vocês tiveram. Sim. Muito interessante. Agora, a gente fala tanto das questões indígenas, mas hoje você tem uma ideia de quantas etnias nós temos, pelo menos no Brasil? Então, no Brasil, segundo o dado da FUNAI, que nós temos 235 línguas diferentes. Então, isso significa que nós temos bastante, Tem. Aqui em Rondônia, nós somos 58 povos indígenas diferentes, um do outro. 58 povos indígenas. E vocês conversam entre si, Gazodá? Antes do contato, nosso povo, a gente só conhecíamos nosso povo, E depois que passou a ter contato, a gente conheceu outros povos diferentes, outros povos indígenas. Então, hoje, o nosso diálogo é através da língua portuguesa, porque nós temos uma cultura totalmente diferente um do outro, principalmente na questão do idioma, língua.
Nós, Paitera, falamos o idioma Tupimondé, Cintalarga fala Tupimondé também, Gavião, Arara fala Tupimondé, mas outros povos lá de Guajará-Mirim, Porto Velho, já fala outro tronco linguístico totalmente diferente do nosso. Então, a única ferramenta, o único meio de diálogo, de construção para o fortalecimento da luta indígena, que é uma coisa comum entre nós, é português. Sim, esse é o em comum. Agora, uma coisa que aconteceu recentemente é essa questão que repercutiu no Brasil e no mundo com relação a essa morte do indigenista aqui local, que teve uma grande repercussão, é importante a gente registrar isso, e deu uma repercussão no Brasil e no mundo, e foi exatamente atacado e foi morto por uma tribo isolada, né, índios isolados. E vocês sabiam da existência desses índios isolados aí naquela região de Seringueiras? Então, nós povos indígenas, a gente sempre sabe da existência de outros povos que não têm contato ainda com a sociedade envolvente, né? Então, por isso que todo o território indígena é sujeito a ter um povo. Inclusive, aqui em Rondônia, né? São bastante casos que os povos indígenas vêm presenciando. Então, para nós, a existência desse povo ali na região de Seringueira não é novidade. Então, tanto é que a FUNAI, por meio dessa pessoa, na pessoa do Rieli, teve conhecimento disso, né? Tanto que a FUNAI vem acompanhando desde muito tempo a existência desses povos. E esse indigenista, que é o Rieli Franciscato, há 30 anos trabalhava pela FUNAI, né? E dedicou a vida, né, em defesa dos povos indígenas e acabou sendo, de alguma forma, abatido por um dos indígenas. Logicamente, foi uma situação muito isolada de verdade, né? Sim, porque não é qualquer pessoa que dedica a sua vida à causa de outro ser humano, né? Do seu próximo, né? Então, o Rieli foi esse ser humano incrível. Dedicou 30 anos à causa indígena. Ainda mais, nunca desistiu, desanimou dessa luta, vendo que não tinha apoio, não tinha interesse do governo acompanhar essa questão. Então, para mim, ele é um herói, ele é um guerreiro, porque ele só tomou a frente desse trabalho por iniciativa própria. Porque há muito tempo a FUNAI ela não vem tratando a questão indígena como a FUNAI no passado fez pelos povos indígenas. Cada dia que passa, a FUNAI está afastando do índio. Só tem nome FUNAI, mas não é aquela FUNAI que os nossos pais, os nossos avós conheceram. FUNAI... Aquela Fundação Nacional do Índio, verdadeiramente, no seu conceito, ele perdeu o objeto. Perdeu o objeto. Então, para mim, a morte desse guerreiro, dessa pessoa importante para a causa indígena, foi resultado disso, né? Um baque. Porque a gente indígena entende assim, porque se não houvesse a pressão do não indígena em cima do território, da floresta, os índios não poderiam estar desesperados assim. Porque quando o indígena isolado, que está na sua floresta, na sua casa, quando ele é pressionado, com certeza ele vai correr para todos os lados. Aí aparece numa cidade, numa vila. Então, com certeza, eles estão sendo pressionados, eles estão sendo perseguidos. Então, ele acaba procurando achar uma solução onde se esconder, e hoje não tem onde esconder mais. Então, foi assim que os indígenas saíram, e o indígena isolado, que não tem contato com ninguém, não conhece mundo de fora, apenas o mundo dele, ele não sabe quem é pessoa boa, quem é pessoa ruim. Para ele, toda pessoa diferente é estranho. O que aconteceu foi que esses indígenas isolados, eles estavam exatamente pressionados. Teve uma entrevista por grileiros e pessoas que vão invadindo a parte onde eles estavam, né? É isso? Sim. Então, hoje, toda a terra indígena está sendo pressionada em nível do Brasil, né? Principalmente na Amazônia brasileira, Rondônia, onde se encontra a maior parte da floresta ainda, né? Então, por isso, hoje, a Amazônia, Rondônia, é tudo pressão muito forte. Então, o que está acontecendo hoje é resultado de tudo isso, né? Dessa má assistência do governo em relação às Agora, povos falando indígenas. em governo, como você tem visto essas manifestações do governo federal
discursos com relação aos povos indígenas, com relação às queimadas na Amazônia, animais sendo abatidos pelo fogo, pessoas. O governo federal tem feito algum tipo de política para atender os povos indígenas, especialmente os que vivem aqui na Amazônia, na sua avaliação? Hoje eu tenho 41 anos, então durante todo esse tempo eu me dediquei a minha vida, né, à causa do meu povo, né, e também tenho contribuído com o movimento indígena, participando em nível nacional, internacional, e durante todo esse tempo, avaliando a conversa de grandes lideranças importantes do indígena do Brasil, eu tenho avaliado muita coisa. Segundo os nossos líderes, que nenhum governo foi bom para nós até hoje, nenhum. Mas cada dia que passa, aparece um governo mais ignorante, mais preconceituoso do que um. Então, isso significa para nós que, em vez de nós tornar cada vez mais ser humano, nós estamos, parece que, andando para trás. Então, ninguém se entende um ao outro. Quando o povo indígena fala que ele precisa ter direito à cultura, saúde, educação, território, o governo ele nunca levou a sério. Então, nós, povos indígenas, defendemos o nosso território, o nosso direito, porque a gente entende que ela é importante para a nossa sobrevivência. Porque quando nós defendemos manter a floresta em pé, não é apenas manter em pé, porque mantendo a floresta em pé, ela está fortalecendo a nossa existência. Então, por isso que nós sempre falamos isso, e nenhum governo entendeu isso, por que nós sempre falamos isso. Então, hoje a gente está vendo as consequências, resultado dessa ignorância, desse desrespeito, porque a natureza faz parte da vida humana, não só indígena. Então, é isso que nós tentamos contribuir com o mundo, né? O bem-estar de todos, porque quando o índio mantém a floresta em pé, ela contribui para o mundo, para a humanidade, onde quer que ele esteja, seja e contribuindo não só com a humanidade, mas com outros seres. A gente está contribuindo dos animais, da fauna, flora do nosso planeta. Então é isso que a gente fala com o ser humano. Que a gente tem visto, e não é só no Brasil, mas eu acho que no mundo, mas nós estamos presenciando aqui no momento, que a gente está, hoje é dia 14 de setembro, a gente está presenciando essas queimadas no Mato Grosso, na Amazônia, então locais em que os voluntários é que estão tendo que se expor, né, muitos voluntários, para salvar animais, para salvar pessoas, para salvar vilas, vilarejos, né? E a comunidade indígena está no meio desse fogo aí também, e não é por falta de alerta dos próprios indígenas, né? É isso que você está reforçando aqui, né? Inclusive, eu particularmente, eu pensei que com essa pandemia ia haver pouca queimada, ia haver pouco destruição, desmatamento. Parece que o ser humano ele não está nem aí para a vida, mas está interesse em outras coisas que não vale a pena lutar tanto por ela, que é o capitalismo. Então, hoje, por mais que nós estamos atravessando esse momento de crise com essa pandemia, continua ainda queimada, destruição, desmatamento, que afeta diretamente a saúde humana, né? Então, deu para entender aí que o ser humano não está nem aí para a vida e muito menos para o futuro da nação brasileira e do mundo, né? É verdade. E com relação, você falou em coronavírus, ou Covid-19, como que vocês estão fazendo para fazer esse enfrentamento? A gente soube que já houve algumas mortes, aí dentro do povo Suruí, já teve, salvo engano, umas 4 mortes, e vocês temem essa questão da morte pela Covid-19. Que tipo de política está tendo para protegê-los, para ajudá-los com relação a evitar a contaminação aí dos povos de vocês? Então, hoje nós temos órgãos que atuam com a questão indígena desde muito tempo, né? Como é o caso da FUNAI, que atua diretamente na proteção do território indígena, porque ano passado a FUNAI ele era um órgão completo, que atuava na questão indígena, desde o território, cultura, educação, saúde e tudo outras coisas, né? E hoje a FUNAI só cabe a responsabilidade de território indígena, e que muitas das vezes está só no papel, né? Está só no nome, mas na prática mesmo não acontece nada disso. Isso vários indígenas têm enfrentado lá, tanto em Roraima, por exemplo, nos Yanomamis,
e em todas as comunidades indígenas, no interior do Acre também, que tem muitas etnias, né? Na região do Maranhão também, tem muitas etnias. E vocês da Suruí é que têm conseguido se destacar um pouco na questão até internacional, né? O Almir, que tem um papel importante, relevância internacional, inclusive. É importante esse marco, essas pessoas estarem interagindo com o mundo, né? O que está acontecendo no nosso país, porque eu acho que lá fora as pessoas não estão nem entendendo como é que pode tudo isso acontecer num país como o Brasil, né? Então, hoje, a CESAI não é diferente. Ele tem a responsabilidade de cuidar da saúde indígena através de sua secretaria, né, específico para atender povos indígenas no Brasil. A CESAI é o que? É Secretaria... Secretaria Especial de Saúde Indígena. Ah, certo. Do governo federal. É do governo federal. Então, muitas das vezes, quando a gente tenta dialogar para construir uma estrutura que realmente atenda a saúde indígena, muitas das vezes a gente não é ouvido. Mesma coisa quando a gente diga para a FUNAI, nós queremos nosso território protegido contra invasor. Então, muitas das vezes, o governo, por meio da FUNAI, não dá importância, mínima importância, quando o índio fala isso. Mesma coisa acontece com a saúde indígena. Quando o povo indígena cobra, precisamos ter um posto de saúde equipado, com equipe capacitado dentro de uma terra indígena. Muitas das vezes a gente não é ouvido. E não aconteceu diferente quando a pandemia chegou aqui em Rondônia, aqui no município de Cacoal. Quando a pandemia chegou em Cacoal, nós conversamos com o CESAI, nossos líderes conversaram com o CESAI, para que eles possam procurar trabalhar para montar um hospital de campanha aqui dentro do território indígena, já prevendo o que poderia vir. Ninguém escutou a gente e não foi feito nada. E quando a pandemia chegou, quando o povo Paité foi contaminado, já era tarde. Então a CESAI desrespeitou muito, o governo desrespeitou muito nós, povos indígenas, porque já era para ter feito isso alguns dias atrás, porque o coronavírus, ele praticamente veio avisando, eu tô indo. Então ninguém escutou isso. Hoje o povo Paité está infectado e não foi feito nada até hoje. E tem muita gente, tem muitos colegas seus aí, aí da etnia de vocês que estão contaminados nesse momento? Então, a aldeia onde eu moro foi uma das aldeias primeiras a ser infectada. Aqui nós somos uma população de 240 pessoas, metade da população foi infectada. Graças a Deus, aqui na nossa aldeia, nós não tivemos nenhum óbito, mas eu sempre falo para as pessoas... Mas no povo Suruí teve, né? Nas outras aldeias de vocês, né? Que foi o primeiro aldeia a ser infectado e depois outras aldeias foram se infectando. Então ainda tem algumas aldeias que estão sendo infectado, ainda tem. Inclusive, outra aldeia morreram esses 4 meus parentes. Um é meu primo, 2 é meu primo, outro é meu tio. Então, isso é muito triste, né? Então, hoje, como ser humano, não é por acaso que nós estamos aqui no mundo, né? Porque, de alguma forma, quando o Criador nos fez, ele deu um conhecimento para a gente cuidar a nossa vida, né? O nosso povo. Com isso, com essa desassistência do governo por meio do CESAI, o povo indígena Paité, usamos o nosso conhecimento para enfrentar tudo isso também. Então, nesse momento, nós usamos muito nossa medicina tradicional, que foi muito importante para que muitas pessoas pudessem recuperar o sucesso, né? Então, é isso que nós temos que trabalhar agora. O reconhecimento da nossa cultura, o reconhecimento dos nossos conhecimentos tradicionais da nossa vida. É isso que o governo tem que reconhecer também e respeitar o povo indígena. Muitas das vezes, o conhecimento do povo indígena, ela é jogado no escanteio, como se não valesse nada. É isso que eu tenho tentado falar para as pessoas também. Precisamos respeitar todo mundo, precisamos respeitar a cultura e o conhecimento de cada povo. O conhecimento e cultura de cada povo é importante para todo mundo. Por exemplo, a cultura do índio, o conhecimento do índio pode ser importante em qualquer momento para a humanidade, por isso nós temos que valorizar todo mundo. Não é só um lado que a gente deve apoiar, não é só agronegócio, não é só outro setor, mas precisamos, como uma nação, respeitar todo mundo. Porque, como a gente é ser humano, a gente tem, quem sabe, em algum lugar está solução para resolver nosso problema.
seja no índio, seja no negro, seja no europeu. Então, por isso, nós temos que respeitar todo mundo. Ninguém é melhor que ninguém. É verdade, né, Gazodá? E você está provando isso, né? Porque já tem outros indígenas aí que são professores. Você concluiu seu mestrado pela Universidade Federal de Rondônia e está aí a caminho de concluir o seu doutorado. E nas suas teses sempre defendendo, logicamente, e seria óbvio, né? E defendendo as questões do seu povo, dos povos indígenas. Se fosse para você deixar um recado aqui no Justiça Sem Fronteiras, que recado você deixaria e para quem com relação às causas indígenas? Que tipo de apelo e informações você deixaria para os nossos ouvintes aqui do podcast? Eu sempre costumo falar nas minhas palestras, nós somos conhecidos Paité. Paité para nós significa gente de verdade. Quando Deus nos disse que a gente é gente de verdade, ele falou para nós que para ser gente de verdade, o ser humano precisa respeitar outro ser. Agora, enquanto não tiver respeito pelo outro, a gente nunca vai ser reconhecido pelo grande Criador, de fato, um gente de verdade. Então, hoje, a nossa missão maior aqui na Terra, como Paiter, é sempre procurar respeitar o nosso próximo. Por quê? Porque sempre sonhamos ser um gente de verdade. Então, essa é a missão do nosso povo, como povo indígena Paiter. E levar essa mensagem para o governo, né? Para as autoridades do nosso país, que o povo indígena é ser humano e eles têm capacidade, assim como qualquer ser humano, de contribuir com o futuro do nosso povo, né? Só basta acreditar e respeitar a visão do povo indígena, porque nós temos uma cultura muito rica, o nosso conhecimento é muito rico. Em pleno século XXI, hoje nós temos indígenas capacitados, qualificados, que tenha nível superior, mestrado e doutorado, que pode contribuir muito bem para o nosso país. Como que podemos caminhar, ter um futuro melhor para todos, né? Seja índio, negro, branco, para todo mundo. Então, por isso que essa inclusão social hoje é muito importante. Podemos ouvir a opinião, ideia, pensamento de cada grupo e assim tentar construir política que realmente atenda à necessidade de todos, sem deixar ou sem excluir que povo. Então, isso para nós é muito importante, para que todos, assim, vivam em plena harmonia um com o outro. Então, por isso que nós, Paiter, dentro da nossa sociedade, nós sempre visamos coletivo, porque quando a gente pensa em prol de todo mundo, no bem-estar de todos. Então, é assim o nosso pensamento como povo indígena Paiter. Hoje nós temos o nosso território, o território é de todo mundo. Então, não existe dono, o território é de todo mundo. Então, por isso, quando um caça, um pesca, um planta, todo mundo tem a mesma responsabilidade de onde caçar, de onde pescar, de onde plantar para comer amanhã, sustentar sua família. Porque dentro de uma comunidade indígena, ninguém é melhor que ninguém. Não existe autoridade maior, não existe rico, não existe pobre, todo mundo é igual. Então, é esse mundo que nós sonhamos para o nosso país. Um mundo de igualdade, um país de igualdade que realmente preocupa com o futuro e bem-estar do seu povo. Então, é isso que nós, povos indígenas, sempre tentamos passar para a sociedade e que muitas das vezes parece que as coisas estão piorando cada vez mais. O nosso país, o nosso Brasil, é um país muito individualista, onde cada um pensa só em si e esquece que existe outro. É isso mesmo. Você acompanhou o Justiça Sem Fronteiras de hoje. Eu falei com Gazodá Suruí. Ele é da etnia Paité Suruí, do interior do estado de Rondônia, aqui na Amazônia, que trouxe brilhantes reflexões com relação aos povos indígenas, a questão, o lado humanitário de tudo isso, até de certa forma fez algumas observações importantes com relação à falta de apoio dos órgãos governamentais com relação às questões indígenas, questões da Amazônia. É importante, em Gazodá, que as pessoas, hoje o mundo, é uma coisa que a gente já procura trazer aqui, vamos trazer muito aqui para o Justiça Sem Fronteiras, é que o mundo está precisando de um pouco mais de humanidade, né? Porque é um pouco mais de humanidade, o mundo está muito individualista, talvez até esse coronavírus veio para dar um freio mesmo,
para fazer com que as pessoas repensem um monte de coisas, né? Porque o capitalismo não pode ser tão perverso de as pessoas só pensarem no capital e não tem a questão humanitária. Isso é muito importante. Então, esse é o objetivo desse nosso podcast, Justiça Sem Fronteiras, é trazer um pouco mais, dar um pouco mais de luz a esse debate sobre as questões humanitárias e sobre as questões, especialmente as questões que afetam a vida dos seres humanos. Eu falo seres humanos, porque tem muitas pessoas que parece-me que esqueceram essa máxima que são seres humanos, mas que seja respeitado como ser humano acima de tudo, não é verdade? Mas é isso, Gasodá, eu quero agradecer aqui essa sua participação, aceitar o nosso convite. Eu estou aqui gravando de Porto Velho e você está em Cacoal, lá direto da aldeia Paité para o Justiça Sem Fronteiras. Então é uma honra para a gente. Obrigado aí por esse bate-papo, eu acho que foi muito esclarecedor e muito importante. Obrigado aí, tá? Eu que agradeço, Celso. Então, qualquer coisa, a gente está aqui para contribuir, né? Então, o jornalismo é uma ferramenta muito importante na construção desse diálogo, para que podemos realmente conhecer um ao outro de verdade, né? E esse foi o Justiça Sem Fronteiras de hoje. Valeu pela sua companhia. Siga a gente no Instagram, @Justiça Sem Fronteiras. Nós estamos no Spotify e em breve em todas as plataformas. Até o próximo encontro.